Olá, boa noite. Boa noite a todos que já chegaram, os que estão chegando. Bom, meu nome é Gisleide, mas sou mais conhecido como Leidinha. E eu estou aqui hoje para refletirmos sobre um tema que vem fixo na minha memória, na minha cabeça já há algum tempo. É Deus em nós. Mas antes, eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois também ao SECLI, pela oportunidade de trabalho, pelo acolhimento maravilhoso que essa casa sempre recebe a todos nós. E quero dizer a quem ainda não sabe, boa noite, Leila, boa noite, Biana, boa noite, pessoal. Daqui a pouco eu ponho óculos, aí eu falo boa noite para cada um. Nossa, é porque eu fiquei olhando, desculpa, gente. Não, mas eu quero agradecer imensamente, sim, ao SECLI e primeiramente ao pai, pela acolhida. E quero também informar a quem ainda não sabe, para quem não conhece o SECLI fica em Uberlândia, no bairro Jardim Patrícia, na rua José Custódio Sobrinho, número 347. Os nossos atendimentos ao público são às segundas e terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 14 horas. E temos também online, nós temos Momentos de Luz, que é este projeto que agora a gente está fazendo, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas. Temos o Passe à Distância, que vai ao ar também aos domingos, às 9h30. As palestras que são realizadas no SECLI, nas segundas, terças e sábados, elas são transmitidas pelo Instagram, elas ficam no feed do Instagram, do Facebook, e todo esse material vai depois para o nosso YouTube também. E, gente, já vou avisando, vai ter mais novidade por aí, viu? Nosso YouTube vai ter uma novidade ótima, mas eu vou deixar vocês curiosos, eu não vou contar ainda. Aguardem, fique de olho no nosso YouTube. Vão no nosso YouTube, que é secliud.com, se inscrevam, assistam os vídeos, se gostar, curtam, comentem e ajude o SECLI a impulsionar o nosso YouTube, para nos ajudar assim a levar mais e mais a palavra de Deus. É que quando comenta, curte, se inscreve no nosso canal do YouTube, o YouTube entende que assim deve levar mais, mostrar mais o nosso trabalho. E a nossa intenção é essa, é levar o trabalho, é levar a palavra de Deus, é levar o pouco conhecimento que a gente tem, né, que a gente também estamos aqui estudando. Ninguém aqui é professor nem nada, nós estamos aprendendo junto. Hoje mesmo para fazer esses comentários que eu vou fazer, e eu já vou falando, gente, é comentário, é um pouco do que eu li, do que eu pesquisei, e eu quero deixar aberto, se alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar, se quiser perguntar, esteja à vontade. Eu vou tentar responder, se eu não conseguir, eu respondo depois. Procuro me informar melhor, estudar mais e respondo, mas eu não vou deixar sem respostas, tá bom? Então, vamos aqui agora começar com o nosso tema. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, eu busquei na Bíblia, eu vou ler porque é bem pequenininho. Aqui, Deus em nós. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. Então, o reino de Deus, ele está em nós. E aonde que Deus fala mais forte, onde que ele pode ser encontrado em nós? Alguém quer comentar? Não, ninguém falou ainda, mas eu vou falar então.
É no coração, né, gente? Porque a essência de Deus é o amor. Então, para que a gente leve o amor, a gente coloque em prática a centelha de Deus, isso, Leila, no coração, concordo plenamente. É no nosso sentimento mais lindo, mais puro. Para chegar próximo de Deus, tem que ser com amor mesmo. E o símbolo é o coração. Então, quando nós podemos trazer para fora essa centelha divina, né? Quando praticamos o amor, quando praticamos a caridade. E a caridade nem sempre é aquela, mas as suas leis estão na nossa consciência. Sim, Leila, sim, isso mesmo. Você falou que eu ia falar isso também, eu até coloquei aqui, que sobre os 10 mandamentos. Jesus deixou, né? Jesus não foi, foi antes, né, gente? Desculpa. Antes de Jesus, já tinha os 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vem não tomar seu santo nome em vão, não, guardar sábados e domingos, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Moisés, obrigado, Leila. Ixi, a memória aqui não tá muito boa, não, mas tudo bem. Aí, ainda bem que tem a Leila aí pra me salvar. Gente, vamos conversar. Eu gosto de conversar, e muito, hein? Então, assim, aí eu parei para pensar, e é uma coisa que eu concordo com o Espiritismo, que o primeiro mandamento, sem sombra de dúvida, amar a Deus sobre todas as coisas. Como não amar o amor, né? Como não amar a essência do amor, a inteligência suprema, não tem como. E depois, para não matar, não roubar, tudo, como que a gente faz? Amar o próximo. Se eu amar o próximo, eu não vou querer o que é dele, eu não vou querer a mulher dele, eu não vou querer o carro dele, eu não vou querer ser ele, porque eu tô bem comigo mesma, porque eu amo meu irmão e me amo também. Então, aí já vem a troca. Se eu amo meu irmão, eu tenho que me amar também. Então, eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que procurar melhorar a cada dia. Porque quem se ama não acomoda. Quem se ama busca evolução. Busca caminhar. E a gente caminha juntos. A gente caminha rumo ao Pai com os irmãos. Porque sozinho a gente não vai também. A gente se coloca no lugar dele, isso mesmo, minha irmã, isso mesmo, no lugar do próximo. É uma forma de amá-lo, mas para isso precisamos nos amar. Eu não esqueço disso, gente, porque eu já fui de pensar mais no outro do que em mim. Agora eu penso, acho que eu tô tentando, assim, pensar mais pareado os dois, o próximo e eu, e o Pai primeiro, pedindo sempre a intuição do Senhor, pedindo a luz do Senhor, para que a gente chegue no caminho que a gente busca, né? E onde Deus habita é um espaço pequeno, né? Que somos nós, mas Deus é onipotente, ou seja, Ele é a potência sem limite. É uma potência que não tem fim. E Ele habita em mim. Então, eu também me sinto potente em Deus. E Deus também é onipresença. Ele está em você, Ele está em mim, Ele está nos nossos vizinhos, está lá no Japão, Ele está em todos nós. Mas Deus espera que a gente busque Ele sempre. Porque Deus... Aí tem uma coisa, um detalhe que eu queria até comentar agora. Deus está em mim, Deus está em você. E como que a gente erra tanto, né? Como que a gente faz coisas e depois se arrepende? Como que a gente não consegue amar o próximo como a si mesmo, como deveria ser? A gente está tentando, mas a gente ainda não está conseguindo chegar lá no topo, né? Quando a gente chegar, tá ótimo, tudo bem, mas a gente tá indo. O importante é a gente não deixar de tentar. Mas, por que a gente erra tanto?
é o livre-arbítrio. Deus é tão bom, tão justo, que Ele nos deu o livre-arbítrio. Que Ele é o que nos, como se diz, Ele é o amigo e inimigo. Porque Ele é um amigo porque Ele é um presente de Deus. Mas Ele é inimigo porque nós nos traímos. Porque a gente tem uma tendência de, infelizmente, de muitas vezes fazer escolhas erradas. Principalmente quando a gente age no impulso. O impulso é inimigo da razão e da perfeição. Porque quando a gente age impensadamente, a gente vai, como se diz, vai no vento, né? A gente não põe peso nas palavras. Medida, quero dizer, peso a gente põe, infelizmente põe muito peso, mas não põe medida. A gente magoa o irmão, a gente machuca, a gente faz coisas que não devia, que vai prejudicar o outro, que vai me prejudicar também, porque se eu prejudico o outro, eu vou ser prejudicada também, porque a nossa vida, não só essa, todas as nossas vidas, é plantar e colher, é a colheita. Se eu plantar o amor, eu vou colher o amor, mas se eu planto a raiva, a maledicência, o erro, eu vou responder por ele. A Leila está falando, ainda somos imperfeitos e desobedientes. Porque mas a gente está tentando, né, Leila? A gente tá na caminhada e devagarzinho a gente vai chegar lá. O importante é a gente não desistir, é a gente buscar todos os dias que acordar, buscar ser melhor do que ontem. Porque é assim que Deus faz com a gente. Ele nos enxerga, apesar de sermos espíritos antigos, velhos, já ter vindo várias vezes, mas para o Pai, nós somos como criancinhas. Criancinhas custosas, teimosas, criancinhas que birrentas. Quando a gente quer no tempo da gente. A gente não espera, não tem paciência com o outro, como se a gente fosse perfeito, né? A gente está aqui tão lá atrás também, mas está agindo como se o outro fosse imperfeito e a gente, os perfeitos. Estamos na caminhada. Agora, tem também, gente, eu queria falar sobre isso. Desculpa, gente, eu tô olhando a colinha porque a memória, viu, não é muito boa, não. Em Atos dos Apóstolos, também eu peguei na Bíblia, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. A gente não faz só coisa errada. Olha aí Paulo. Paulo, que quando encontrou Jesus, era um errante como nós. Ele se tornou um apóstolo de Cristo. Ele buscou melhorar, ele buscou crescer. E a fé foi crescendo, crescendo nele. E quando ele se ligava ao Pai, Deus fazia maravilhas por suas mãos. Ou seja, aí vamos pensar, né, gente? Paulo era uma pessoa comum como nós. Então, onde nós devemos depositar a esperança? Na fé em Deus. Se eu tenho a fé em Deus e Deus habita em mim, por que não confiar que Deus está agindo em mim também? Porque quando eu oro pelo meu irmão, Deus está agindo em mim também. Então eu tenho que acreditar. Agora a gente tem os defeitos, né? A gente quando pede, a gente fala, ai meu Deus, cura meu estômago, eu tenho muita alergia, eu sinto muito mal, eu tenho muita azia, eu passo muito mal, me cura, Senhor, me cura. Eu mesmo já fiz isso muito, viu, gente? Pedindo a Deus para me curar. E eu pensava, meu Deus, por que o Senhor não me cura? O que está acontecendo? Hoje eu olho para trás, eu emociono, isso não tem como, porque foi um pedaço muito difícil. Foi muito, muito difícil
Vou ter que falar então. É porque eu tinha tantas alergias que eu não sabia o que, que era que me prejudicava mais. Aí foi, já descobri, já tem poucos anos, não bem tão poucos anos assim, mas deu uma mudada geral na minha vida. Eu descobri que eu sou celíaca e eu já sabia antes que eu tinha alergia severa à soja. Só que por ser tão difícil cortar esses alimentos da vida da gente, bem, até no início eu ainda continuava comendo, gente, mas aí como é que eu queria curar se eu estava fazendo errado? Deus estava tentando me ajudar. Demorei para descobrir o que, que eu tinha. Depois que eu descobri, ainda fiquei na fase da negação, ainda comendo o que não devia e querendo que Deus me curasse. Então, eu não estava fazendo da minha parte. Então, duas coisas que eu estava fazendo errado, com pressa de ser curada e eu não estava fazendo da minha parte. Então, a gente tem que buscar fazer da nossa parte. E quando a gente pedir para o Pai, a gente pedir, porque tem uma outra parte também que eu quero falar. Foi em Mateus que eu li, que eu achei tão verdadeiro. Tudo que pedirdes em oração crendo, receberás. Aí a gente já vai logo pensando, né? Nossa, então eu posso pedir tudo e vou receber tudo. Só que a nossa visão é diferente do Pai. O Pai quer o que realmente é melhor para nós. E a gente enxerga curtinho, a gente não enxerga lá na frente. Então Deus tem uma visão muito ampla. Apesar de que Ele é onipresente, onipotente, mas a gente não, já tirou da ideia que Ele está lá no céu sentado num trono de ouro, né, gente? Então Ele está em nós, em nossos corações, em nossas boas ações, em nossos bons sentimentos. Mas aí a gente tem que confiar. A gente pede e aguarda. Faz a parte da gente, não vai fazer igual eu estava fazendo não, viu, gente? Faça da parte de vocês. Eu aprendi essa lição. Hoje eu me contenho, né? Passo muita vontade, mas eu me contenho. E tô muito bem, muito melhor do que eu estava, muito melhor. Eu brinco, eu falo que eu tô com 61, melhor do que eu tava com 50. Bem melhor, viu, gente? Bem melhor. Posso não estar por fora, mas por dentro, muito melhor. Bom, eu acho que era só sobre isso mesmo que eu queria falar. Alguém mais quer falar alguma coisa, acrescentar? Lucas Rangel, que chegou aí agora. Ira, Cizinha, Leila. Pessoal, quer falar mais alguma coisa? Acrescentar? Olha, não tem professor aqui não, só tem aprendiz, viu? Sou uma aprendiz como vocês. Ninguém vai falar agora, não tem problema não, gente. Eu acho que isso aí é mesmo pra gente pensar, pra gente refletir bastante. Não é algo que a gente fala agora, Leila escreveu, foi. Mas nesse mesmo versículo diz, antes desta frase, se permanecerdes em mim e em minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós. Viu? Passamos a nossa parte, gente. Então, assim, é uma reflexão que eu trouxe para mim essa semana. Quero que vocês levem para vocês também. Mas não é para ficar só uma semana ou duas, não. É para a gente olhar mais para dentro da gente. Afinal, somos uma centelha divina do Pai. Então, nós temos a obrigação de olhar para dentro de nós, buscar em nós o que devemos melhorar, o que a gente precisa aprender, né? E o que a gente pode fazer de bem para o próximo. Olha, lá no século tem muita coisa para fazer, viu? Se alguém quiser trabalhar, ajudar o próximo, pode vir. O século é uma casa muito acolhedora. Eu sou muito grata, porque quando eu mais precisei, ele me abriu as portas. E hoje quando eu vejo alguém que é a primeira vez que está indo no século, eu faço questão de me aproximar e, se eu puder, fazer tudo para que seja tão bem acolhida quando eu fui. Mas eu só escuto isso das pessoas e sou grata, eu acho que é por isso que a gente trabalha tanto. Nós temos vários projetos,
Participem das nossas páginas, comentem, assistam. Vão até o nosso YouTube, não esqueçam. E logo, logo vai ter novidade no YouTube, uma novidade muito legal, vocês vão gostar. Pessoal, muito obrigada por essa conversa. Eu fico muito grata também pela companhia de vocês, pela participação de vocês. Vocês foram brilhantes, centelhas divinas. Que a paz de Cristo esteja com vocês, comigo e com todos nós. Jesus nos abençoe.